Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma alegria muito grande poder estar aqui com você para nós continuarmos a meditação do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje o Senhor tem um convite para você. Vamos prestar bastante atenção no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, de 22 a 36. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, suplicavam que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, o convite que o Senhor tem para nós no dia de hoje é irmos a águas mais profundas. Nesse momento, quando os discípulos avistam Jesus andando sobre as águas, eles ficam apavorados, medrosos e gritam: "É um fantasma." Jesus tem uma frase belíssima para eles e para nós no dia de hoje: coragem, sou eu, não tenhais medo. Naquele momento, então, Pedro pede: "Se és tu, Senhor, então manda que eu ande sobre as águas, que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas." E Jesus, mais que depressa, diz: "Vem." E naquele momento, Pedro começa a ir caminhando sobre as águas, mas num dado momento, os ventos começam a ser forte, ser contrário, e ele começa a se afundar. E Jesus tem aquela frase que muito nos faz pensar: homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa passagem é rica para nós. No primeiro momento, o Senhor, ele convida todos os discípulos a irem primeiro que ele, irem adiante, irem, entre aspas, sem ele, enquanto Jesus despediria as multidões. Depois que Jesus despede as multidões, depois que ele sacia a fome das multidões, ele então vai se colocar em oração sozinho. Ele não tem medo da solidão, pelo contrário, ele está com ele mesmo, e isso é importante. Nós tiramos um tempo para estar conosco mesmo, para estar com Deus, estar somente nós e o Senhor. Naquele momento, Jesus sai para estar sozinho, em oração. Ele percebe mesmo a tempestade, os ventos contrários, ele percebe. Mas ele continua ali, em oração.
Depois ele sai caminhando sobre as águas, mesmo no meio de todo o vento. Contrário, Jesus está caminhando no meio do vento. Quando acontece tudo isso que eu relatei sobre o barco, sobre Pedro andar sobre as águas, começar a se afundar, quando Jesus entra dentro do barco, o vento cessa, para. E então todos reconhecem ele como verdadeiramente Filho de Deus. Precisaram ver para crer. E isso não pode acontecer conosco. Nós não precisamos ver os inúmeros milagres que Deus faz. Nós precisamos crer que Ele é o Deus do impossível. Que Ele é o mesmo de ontem e o de hoje. Que Ele é aquele que fez maravilhas e que continua fazendo. É aquele que nos convida a irmos a águas mais profundas. Coragem. Sou eu. Não tenhais medo. Por mais que a vida tente nos apartar, por mais que a vida tente nos cegar, tapar os nossos ouvidos, por mais que os ventos sejam contrários, ventos das tempestades, por mais que os ventos sejam contrários às preocupações, os medos, aquilo que nós trazemos do nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, por mais que tudo isso seja contrário, nós devemos caminhar decididamente em direção a Cristo, em direção a Ele. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, a quem nos convida. Vem, vem até mim. Não tenhais medo, pelo contrário, tenha coragem. Sou eu quem posso libertar, sou eu quem posso curar, sou eu quem posso salvar, sou eu o Deus do impossível, sou eu o Deus de milagres, mas principalmente sou eu o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus do acolhimento. Sou eu, coragem. Essa é a palavra que norteia cada um de nós no dia de hoje. Que nada nem ninguém impeça você de ir até Jesus, de ter esse encontro com o Mestre, com o Rei dos Reis. Que nada nem ninguém possa impedir você de caminhar em águas mais profundas. Coragem, Ele te chama. Que Deus te abençoe.